Boa tarde, Zé. Eu queria saber de ti, Zé Wellison, a avaliação que você faz até então da temporada do Remo. Você foi um jogador contratado ainda no mês de janeiro que passou por todos esses momentos que o Remo viveu em 2026. Como você avalia a temporada do Leão até então? Bom, boa tarde. A temporada realmente a gente começou um pouco abaixo daquilo do que a gente pensava para a nossa temporada, mas durante a competição a equipe foi se encaixando, foi desenvolvendo um melhor futebol e hoje a gente tem uma equipe praticamente encaixada ali e estamos procurando cada vez mais estar mais unido, encaixado para poder estar sempre evoluindo e procurar dar o nosso melhor pela equipe do Remo, porque a gente sabe que é uma competição muito difícil e hoje a gente pôde encaixar e poder encostar o máximo possível para poder sair da zona que a gente se encontra. Para quem está acompanhando as imagens aí, esse é o Zé Wellison, tá, gente? Na Copa do Brasil de 2012, Vitória Atlético Mineiro, foi a primeira edição da Copa do Brasil naquela ocasião, e aí ele fez esse gol decisivo. Daqui a pouco a gente vai contar mais, daqui a pouco a gente vai botar mais reportagens, tá? Renatão. Zé, um prazer estar falando com você. Eu queria muito falar com alguém do elenco do Remo. Eu tenho algumas perguntas para fazer, mas eu queria começar primeiramente falando um pouco da sua carreira. Você sempre passou por times de massa, Fortaleza, Atlético Mineiro, e hoje você está no Remo, que também é um time de massa. E eu queria perguntar para você, na sua opinião, qual seria o diferencial da torcida do Remo hoje, na sua opinião, em detrimento das outras torcidas de massas pela qual você passou? O que te enche mais os olhos em relação à torcida do Remo? Bom, sobre a equipe da torcida do Remo, eu cheguei aqui, eu não conhecia realmente como funcionava a torcida do Remo. De algumas outras torcidas a gente já tinha ouvido falar, então quando eu cheguei aqui eu fiquei maravilhado quando eu vi a força, o impacto que tem a torcida do Remo, então eu fiquei muito feliz porque sempre quando a gente está no estádio a gente vê que o estádio está sempre lotado, eles comparecem e apoiam. E eu comentei até com a minha esposa de ser independente de chuva ou de sol, eles estão lá e eles não querem saber de nada. E estão lá sempre nos apoiando, independente do resultado. Então, a gente se alegra por ver essa torcida de massa, poder estar nos apoiando, nos incentivando a fazer o nosso melhor sempre. Marquinho. Queria falar com você mais uma vez, prazer estar falando contigo, Zé Wellison, sobre a gente voltar um pouquinho sobre o início da temporada e trazer para os dias assim, que o Remo, a pausa, né? Pausa antes da Copa. Você acha que as competições regionais, o Campeonato Estadual, a Copa Norte, mais ajudou ou atrapalhou o Remo para chegar até onde o Remo chegou? Porque alguns pontos escaparam na Série A e muita gente acabou colocando a responsabilidade muito sobre o que vinha ocorrendo nas outras competições, que a equipe não estava tendo um tempo adequado para se preparar melhor, para descansar. Você acha que mais atrapalhou ou ajudou de alguma forma? Bom, no meu modo de ver, né, no meu modo de pensar, eu acho que não houve um tempo adequado para poder estabelecer uma equipe para poder jogar as competições que estava disponível para essa temporada. E como fica variando muito a equipe e muitas competições e você não encaixa uma equipe como está encaixada agora com o Léo, para você jogar uma competição, e eu acho que você tem que criar uma identidade e definir o que você quer durante a temporada. Então, quando a gente passa a definir o que a gente quer durante a temporada, que é a permanência do Remo na Série A, então fica uma coisa mais fácil, você foca só num objetivo, porque o nosso foco principal é esse, manter a equipe do Remo na elite do futebol brasileiro. Então, eu creio que prejudicou um pouco essa oscilação de a gente estar numa competição e outra, mas agora a gente está com o foco total na Série A e a gente espera alcançar nosso objetivo o mais rápido possível. E ainda tem a Copa do Brasil ainda, que o Remo segue na competição. A gente preparou uma reportagem, inclusive, sobre o Zé Wellison. Bora conferir. O ano era 2012. O Vitória da Bahia conquistava o título da Copa do Brasil Sub-20 em cima do Atlético Mineiro. E um dos destaques entre aquelas promessas chamava-se Wellison, autor do gol do título, camisa 15. E acredite, ainda cabeludo. Tinha oportunidade de fazer o gol. Você tem um apelido aí, conta aí pro pessoal, se apresenta. Eu sou o pai velho.
Ele veio e deu um presente para as crianças do Vitória, então? Verdade, é isso aí. Anos depois, muita coisa mudou. O futebol melhorou. O Wellisson passou a ser Zé Wellisson. O cabelo foi embora. E uma das principais características, o chute de média e longa distância. O Juninho tenta arrumar o ângulo para o chute. Zé Wellisson, golaço! Juninho é quem bate. Bate em cima da barreira. Zé Wellisson pegou o rebote! Assim, Zé Wellisson se destacou no Fortaleza, onde ficou por 4 temporadas. E o ápice da carreira. O volante foi peça fundamental na arrancada do time cearense. Em 2025, Zé Wellisson foi menos utilizado com a camisa do Leão do Pici e resolveu mudar de ares. Mas há uma coisa em comum na carreira de Zé Wellisson: vestir a camisa de times que têm o Leão como mascote. Começou no Vitória, defendeu o Sport, jogou no Fortaleza e hoje defende o Remo. Já são 23 jogos com a camisa do Leão. O volante Zé Wellisson tem sido peça fundamental do Remo de Léo Condé, titular absoluto e uma evolução considerada nos últimos jogos. A gente vem tendo essa sequência, né, que o professor tem dado essa oportunidade, esse ritmo de jogo pra gente, e assim tá acontecendo, e a gente espera cada vez mais evoluir e procurar sempre dar nosso melhor para poder estar ajudando a equipe do Remo. E uma coisa é certa, dentro de campo, Leão defende Leão. Zé Wellisson, que está quase para igualar a quantidade de jogos que fez pelo Fortaleza na temporada passada. São 23 com a camisa do Remo, foram 25 no ano passado pelo Fortaleza. Zé, eu queria que tu falasse um pouco para a gente, além de um pouco da tua carreira, que o Cleven disse na reportagem, quais são as principais diferenças que tu percebeste do time que era treinado pelo Osório e agora a equipe treinada pelo Léo Condé? Bom, são características totalmente diferentes do professor Osório e do Léo Condé. É uma visão diferente de jogo. E agora ele já tinha um time definido, agora o Léo já definiu um time e procurou dar mais ritmo de jogo para esses atletas. Eu sou um atleta que eu preciso ter essa sequência, preciso ter essa minutagem, preciso ter esse ritmo de jogo. E creio que o Patrick também é um jogador do porte físico, mesmo que o meu, que também precisa desse ritmo. E ele tem essa sequência, ele tem... você ganha mais confiança, ganha um ritmo de jogo. E com o Osório também ficava mudando um pouco esse jogo. Então é diferente. E o que muda mais é ter essa identidade, ter essa equipe definida, porque melhora tanto para o jogador que está na equipe suplente, para poder saber que se eu não jogo, tem o outro que vai jogar e está definido, que vai assumir essa posição. Então, é mais essa situação. Renatão. Zé, eu percebi na matéria que você é um cara que é um volante, que é um dos recursos do futebol moderno, que todo mundo se preocupa muito com os atacantes para os meias, e aí aparece o volante para fazer aquele chute de fora da área como um elemento surpresa. E eu percebi que você fazia muitos gols de fora da área quando jogava no Fortaleza, mas eu tenho percebido um pouco de ausência, até mesmo no clube do Remo em geral, em gols, em chutes de fora da área, pelo que a gente tem acompanhado. Você acredita que talvez você faça menos gols agora de fora da área por conta do esquema tático, do que propõe o Léo Condé? Porque o Remo, dá para ver que o Remo tem uma obediência tática em relação ao Léo Condé. Ou você acha que o futebol mudou? Está muito mais difícil, os times não permitem mais tanto que haja esse recurso no futebol atualmente, na sua opinião? Cara, não é por causa da formação que joga a equipe do Remo, mas é como você falou, acho que o futebol mudou um pouco e exige um pouco mais de você ser mais obediente taticamente, porque se você, para mim, é muito mais fácil eu desobedecer o padrão tático do Condé e pisar um pouco mais à frente, mas eu posso deixar a frente da área um pouco mais desguarnecida. E como as outras equipes várias das vezes joga com muito mais, joga com um centroavante e um meia, encostado um do outro ali, e várias das vezes se você sai daquele centro ali, daquele eixo, e você deixa aquele espaço vulnerável. Então, eu estou procurando o máximo possível ocupar esse espaço, sabe? Para não poder deixar esse vazio, porque no jogo do Cruzeiro
eles envolveram muita gente e eu estava caçando o adversário mais em cima para poder chegar um pouco mais à frente, mas só que a equipe do Cruzeiro estudou a nossa equipe e hoje não tem mais ninguém bobo no futebol. E eles envolveram a gente e eu estava saindo numa marcação mais avançada e ele estava fazendo essa bola chegar nas costas ali, nas minhas costas, e estava conseguindo chegar no gol o mais rápido possível. Então, hoje a gente está procurando ser mais obediente taticamente e uma hora ou outra que apareceu uma oportunidade a gente procurar e definir em gol. Inclusive, no off, tá, gente, ele falou que está se cobrando muito por esse gol aqui com a camisa do Remo. Marquinhos. Ô Zé, hoje você é um dos principais pilares do meio de campo do Remo, um jogador que podemos dizer incontestável desse time titular que o Léo Condé conseguiu encontrar, que você mesmo sempre faz questão de citar, que agora o Léo Condé conseguiu encontrar essa base, e você é um desses pilares dessa base do meio de campo. Mas até chegar aqui teve um processo muito difícil lá no começo da temporada. Você foi um jogador que também teve, por algum momento, contestações da torcida. O que você acha que foi os fatores que de lá para cá mudou para que você se tornasse o Zé Wellison que todos esperavam que é esse antes da pausa da Copa? Bom, primeiramente, aonde eu cheguei, cheguei com essa desconfiança, um jogador que não é conhecido no cenário brasileiro, não é de muita fama, não de muito nome, não de muita mídia, mas sempre eu cheguei caladinho aonde eu cheguei e comecei a trabalhar e sempre dar o meu melhor. Como você falou, eu cheguei sem fazer uma pré-temporada, eu cheguei sem ritmo, eu estava treinando sim, mas é totalmente diferente de você treinar com a equipe, com os colegas de trabalho. E fui me encaixando dentro, como o pessoal fala, né, trocar o pneu do carro andando. O carro andando, Então, eu procurei me adaptar o mais rápido possível a Belém, aos meus colegas, e foi assim, e foi acontecendo, e como eu te falei, tive a oportunidade, tive essa sequência com o Léo, e foi a partir daí que começou a você ganhar, o atleta precisa disso, precisa ganhar confiança. Quanto mais ritmo de jogo você tem, você conhece, você mapeia o campo melhor, você tem os espaços melhor. Então, não foi diferente comigo. Quando eu cheguei no Fortaleza também foi isso. Cheguei com desconfiança, será que o jogador que dá para vestir a camisa do Fortaleza? E eu cheguei, estreiei com um gol que foi contra o CRB na Copa do Nordeste. Infelizmente não consegui fazer um gol aqui ainda, mas creio que vai sair na hora certa e estamos trabalhando para isso. Ô Zé Wellison, o Remo no mês de maio perdeu apenas um jogo, aquela partida contra o Atlético Paranaense, que houve a expulsão do Jajá no primeiro tempo, mas foi um mês muito positivo para a equipe azulina. Eu queria saber o que houve nesse mês para o time conseguir continuar o nível de competitividade alto, mas transformar isso em mais vitórias. Você falou um pouco sobre a questão de dar sequência no time titular e o Léo Condé tem um time mais definido. Mas quais foram os outros fatores que ajudaram para o Remo ter essa evolução, esse crescimento no mês de maio? Bom, muito trabalho também, né? Muito trabalho, muita dedicação, focar, porque a gente sabe também que não é fácil, né? A gente manter uma sequência, como você falou, de vários jogos em período curto, porque a gente sabe que os jogos são muito desgastantes, você tem viagem, tem concentração e você tem que focar nessas recuperação, né? Porque a gente sabe que se a gente não recupera bem, o nosso corpo pode vir uma lesão e pode te tirar de cena, né? Não sabe o quanto, depender da lesão, pode te causar uma lesão de grau 1, grau 2 e pode te tirar e você não pode voltar no mesmo nível. Então você tem que se cuidar o máximo possível. Eu acho que é isso que a nossa equipe vem fazendo, vem se cuidando, vem fazendo o melhor em si, trabalhando o máximo possível para poder estar hábito, para poder estar sempre ajudando a equipe do Remo. Mais uma rodada de perguntas. Renatão. Assim, falando um pouco de seleção brasileira, a gente sabe que está vivendo a Copa do Mundo. Eu queria saber se, para vocês, que são os caras da bola, falando de seleção brasileira e Copa do Mundo, o que vocês estão acompanhando, que vocês podem tomar aí como lição, o que vocês conseguem aproveitar do que vocês estão vendo dessa Copa do Mundo, da seleção brasileira. E eu queria saber também se vocês conseguem olhar, vocês que são jogadores, conseguem olhar com um olhar de torcedor, ou vocês como jogadores acabam olhando os jogos assim de uma maneira um pouco mais técnica?
Bom, a gente, quando está assistindo a seleção, é mais torcedor, né? A gente quer que ganhe ali também. Mas quando a gente está assistindo outros jogos sem ser da seleção, a gente procura analisar mais o jogo, estudar o jogo, né? Ver como os caras jogam, os jogadores europeus jogam. E a gente vê que é um pouco diferente. A gente fala, pô, esses caras estão jogando outro futebol, não é o futebol que a gente joga aqui no Brasil. Mas é porque eles são muito obedientes taticamente, eles jogam um futebol mais tático, um futebol mais organizado, é como se estivesse jogando um xadrez. Você vê que não é uma correria louca. Até vocês que são da bola se surpreendem, né? Claro, a gente vê que não é uma correria louca, é mais posicionamento, é mais tática, é um jogo de quem erra menos, sabe? Então a gente procura ver isso também, mas a gente vê que o futebol brasileiro é uma mais correria do que o futebol europeu e a gente tenta pegar um pouco disso também, né? Ô Zé, tem uma pergunta aqui do nosso companheiro Felipe Ribeiro, que é o seguinte: seu Edson jogou Bavi, jogou o Clássico Rei, jogou clássicos pelo Brasil todo. Ele queria saber se o Repá, qual clássico mais fervoroso na sua opinião? De todos que você disputou na carreira. Aí fica difícil. Essa pergunta é mais difícil, né? Essa pergunta mais difícil que jogar o clássico, aparentemente. É verdade. Cara, realmente são clássicos muito top. Peguei clássico também de Copa do Brasil pelo Fortaleza, peguei Bavi, como você falou, peguei o Repá aqui, recente. E a gente vê também a força que tem aqui o Repá, né? E a gente vê a intensidade que o pessoal daqui de Belém vive esse clássico, vive intensamente. E aqui eu também achei sensacional o que eles fizeram, a festa que fizeram aí. Tanto porque é dividido um lado o Remo e um lado o Paysandu, né? Então a gente ficou maravilhado com aquilo que a gente viu durante essa competição aqui em Belém. Zé Edson, 30 segundinhos, uma última pergunta para você responder para o torcedor do Remo e para a gente, rapidola, sobre como tem sido essa intertemporada. Vocês voltaram agora aos treinamentos, como tem sido esse trabalho até então? Bom, primeiro a gente chegou e foi readaptando aquilo que a gente já vinha fazendo, né? Colocando o corpo ali no eixo, no lugar certo, e a gente vem fazendo um trabalho excelente com o nosso preparador físico, o Diego, e o Condé e todo o seu staff. E a gente vem se adaptando o mais rápido possível nas primeiras semanas, e a gente procurando ganhar o trabalho de força ali, técnica, e trabalhando no campo também taticamente com o Léo Condé, para a gente poder estar mais apto possível, para poder estar no nível mais elevado, para a gente voltar contra a equipe do Corinthians no Brasileiro, porque a gente sabe que vai ser um jogo top, um jogo grande, porque é o que tem no Campeonato Brasileiro, não é só o jogo grande. Então a gente espera uma grande partida contra a equipe do Corinthians. Zé Edson, muito obrigado pela participação no Esporte Cultura. Sucesso no decorrer da temporada com a camisa do Remo. Obrigado.